Bem, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui para trazer para você o que o Nicola falou dessa vez aí, que também o resto da imprensa falou, falaram bastante coisa aí depois da coletiva da Lélia Pereira, Rafael Veiga aí em questão, em debate, Caio Paulista, muita gente aí falando aí também sobre a Copinha e principalmente sobre essa coletiva bombástica que a Lélia Pereira deu aí para as repórteres, e a gente vai ver agora, não estranhe os termos ingleses que a gente usa aqui, tá? Que eu uso aqui. Vamos lá, galera. Deixando seu like e já mandando aí o seu comentário. Manda aí o Avante Mercado da Bola, tá? É isso aí. Vamos ver então o que aconteceu aí, né? Resumo aí do que aconteceu aí, então, nesta terça-feira maneira. É fruto do trabalho deles, é um reconhecimento para a minha comissão técnica, mas o clube faz isso muito bem dentro da sua estrutura, dentro do nosso CT, reconhece muito bem os seus profissionais. Não foi só comigo, foi connosco, com os nossos jogadores, e fico muito feliz, mais uma vez, por a diretoria reconhecer todo o trabalho que se faz dentro do clube, quer nos momentos de vitória, quer nos momentos de derrota, porque, como eu disse, o clube tem uma visão, o clube tem um presente, o clube tem um futuro, é um clube com uma responsabilidade muito grande, e fico muito feliz por pertencer a esta família, a este grupo. Bom, tá aí então a mensagem do Abel Ferreira, divulgada nas redes sociais. Lembrando que ele chegou no final de 2020 no Palmeiras e desde então conquistou 9 títulos. Antes de chegar ao Palmeiras, ele tinha conquistado só um título. Então, um técnico muito vitorioso, e quem já leu o livro dele, né, Cabeça Fria, Coração Quente, vê o quanto ele se dedica a esse trabalho, quanto ele se dedicou desde o começo, né? Ele chegou no Palmeiras sabendo o nome de cada jogador, ele fez esse estudo e por isso talvez uma campanha tão vitoriosa que agora vai até dezembro de 2025. Aliás, para quem não leu o livro, recomendo. É muito bom o livro dele. Me lembro perfeitamente da entrevista de abertura dele, né, de apresentação, o quanto ele me impressionou, sabendo o nome de inclusive jogadores da base. Algo muito incomum até para jogadores, para treinadores brasileiros, quando chegam a um clube, conhecer jogadores da base do Palmeiras. O Abel nomeou vários jogadores da base do Palmeiras na entrevista de apresentação. Vejam vocês como ele estudou para estar naquele momento ali treinando o Palmeiras e estava muito preparado para isso. A Duda volta já já com outras informações para a gente conversar um pouquinho aqui sobre essa renovação de contrato do Abel Ferreira. Um dos trabalhos, acho que é o trabalho mais longevo do futebol brasileiro nesse momento, né? O Vojvoda chegou depois do Abel, não é isso? Sim. O Vojvoda chega depois do Abel. Não tem por que mexer se é uma coisa que está dando certo, está todo mundo satisfeito, o Abel gosta do Brasil, gosta do Palmeiras, a família está bem, ele é um cara adorado pelo torcedor do Palmeiras, já está na galeria dos maiores ídolos da história do Palmeiras, não tem por que mexer, né, Mansur? Não tem, 2025 tem um Mundial aí, como pode ser que é um ponto importante também dessa caminhada, embora no mundo real as possibilidades sul-americanas desse novo formato sejam menores, mas enfim. O que é muito legal de ver é o seguinte, existe uma pergunta no futebol brasileiro que, em geral, a gente não consegue responder, sobre a grande maioria dos treinadores do Brasil. Como esse treinador dá a volta numa situação de crise? Porque nenhum deles dá a volta, eles são demitidos antes. Com o Abel, como ele ganhou, e aí é preciso também fazer algumas ponderações, né? O Abel, ele ganha antes de desenvolver o seu trabalho na plenitude, né? Muito cedo ele consegue as conquistas, ganha uma Libertadores, ele ganha uma Copa do Brasil com poucos meses de Palmeiras, isso permite encorpar o trabalho e aí toda a competência da comissão técnica faz com que ele vá formando, consolidando esse trabalho de maneira total. O fato é que com o Abel a gente viu, por exemplo, a temporada passada. Quando o Botafogo colocou na mesa o campeonato de volta, quem tinha mais recursos para aproveitar e pegar esse campeonato e botar embaixo do braço era quem tinha o conhecimento mais pleno do seu elenco e mais ferramentas desenvolvidas para dar a volta numa situação que não era boa, porque o Palmeiras não tinha grandes atuações naquele ano, e sacar da cartola uma nova maneira de jogar para aquela reta final. Por quê? Porque tinha muito mais conhecimento do ambiente, do contexto em que se colocava. Não era fácil o momento, né, Mansur? Porque ele acabara de perder o Dudu, seu principal jogador machucado, e teve um momento de incertezas ali, de dificuldades para adaptar um jogador àquela posição, até ele encontrar o time novamente. Ele encontrar o time. Provavelmente um outro... De todos os concorrentes, só ele tinha essa longevidade, como só ele tem essa longevidade no futebol brasileiro agora. Então,
O Abel, sempre que ele vence, sempre que ele tem uma conquista, ainda mais com o enredo da conquista do ano passado, ele manda uma mensagem ao futebol brasileiro. É evidente que o tempo não vai salvar qualquer trabalho. Não é qualquer trabalho que com o tempo vai dar frutos. Simplesmente. Mas a competência aliada ao tempo, o tempo permite a gente... Eu vou dar outro exemplo, moço. O tempo permite a gente, basicamente, parar de comparar estatística, que é o que a gente faz no futebol brasileiro. O tempo permite a gente separar o joio do trigo. Quem tem e quem não tem trabalho para mostrar. Das condições de trabalho, você vai com o tempo separar quem tem ou quem não tem trabalho. É isso aí. E hoje quem também mostrou o trabalho foi a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu uma entrevista coletiva só para jornalistas mulheres. E ela explicou o motivo de ter feito isso. Vamos acompanhar. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nesse dia que eu posso dizer, sem sombra de dúvida, eu acho que para nós mulheres é histórico, porque eu não conheço, não há nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva termos convidadas, né? Somente mulheres. E quando nós tivemos essa ideia, nós divulgamos e, por incrível que pareça, eu vi muitas, nem críticas, mas perguntas de homens. Por que só mulheres? É o que eu digo para esses homens. Não sejam histéricos. Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Não, nós não somos histéricas. Nós queremos, hoje, o que eu gostaria que hoje esse nosso encontro simbolizasse para os homens, durante 1 hora que nós vamos estar aqui todas juntas, que eles sintam o que nós, mulheres, eles vão sentir em 1 hora, que eles não têm nenhum homem aqui, nessa entrevista coletiva. Eu quero que eles sintam em 1 hora o que nós, mulheres, sentimos desde que nascemos. Tá aí a Leila Pereira, então, nessa entrevista diferente, rara, né? No futebol brasileiro. Rara não, inédita, né? Reunindo apenas mulheres, estão aí todas elas, ó. É bastante gente, hein? Olha só, nessa entrevista que foi bastante interessante da Leila. Ela falou sobre diversos pontos nessa entrevista, além da questão da entrevista apenas para mulheres. Ela falou, por exemplo, sobre patrocínio, porque o Corinthians anunciou um patrocinador aí de 370 milhões de reais por 3 anos. E no final do ano passado, vocês devem se lembrar, que ela disse que pagaria o mesmo, igualaria o contrato do maior rival, caso o rival ganhasse mais e apresentasse um papel, né, comprovando a negociação. E hoje ela foi perguntada exatamente por isso. Vamos ouvi-la. Em nenhum momento eu quero ser desrespeitosa com qualquer instituição ou com seu torcedor. Mas o que eu falei naquela entrevista, eu ratifico aqui. Está comprovado esse valor? Depositam os valores na conta? Então, porque é complicado isso, sabe? Eu estou falando de fatos, tá? Não quero falar de instituições. Vou voltar a dizer o que eu já tinha dito anteriormente. Muitas vezes aparecem empresas aqui no Palmeiras querendo patrocinar o Palmeiras, oferecendo valores que quando o Palmeiras, que eu peço para o Palmeiras fazer uma verificação nas empresas, essas empresas não têm capacidade econômica para arcar com aqueles valores que estão no contrato. Eu não vou assinar um contrato, gente, eu não vou assinar um contrato para ficar bonito para o torcedor e para a imprensa, para ficar mostrando aqui, olha quanto o Palmeiras assinou. A nossa rivalidade, a nossa briga que eu digo é a briga do bem, tá? Em campo. As coisas estão sendo distorcidas, gente. Eu não vou entrar nessa pilha.
sabe? Não vou. O Palmeiras, ele vai continuar protagonista e vitorioso dentro de campo. Essa é minha responsabilidade. Porque senão, daqui a pouco, como esses clubes não ganham nada em campo, olha, não, mas eu tenho um patrocinador maior. Que isso? O que me interessa é o resultado em campo. Pois é. É que ela entrou numa situação delicada, né? Lá atrás, quando ela deu a entrevista dizendo que igualaria a proposta do Corinthians, caso o Corinthians encontrasse um patrocinador que pagasse mais do que a Crefisa paga ao Palmeiras, ela disse que igualaria a proposta. E o Corinthians anuncia ter vendido a sua camisa para um patrocinador que vai pagar 370 milhões de reais por 3 anos. Que, convenhamos, é um valor que, para os moldes atuais, para o que a gente vê, é um valor exorbitante, né? Pelo que o mercado tem pago aí nos últimos anos. O Corinthians conseguiu uma proeza aí com essa negociação. E aí a Leila acaba ficando em xeque por causa daquela declaração, talvez não muito avaliada lá atrás, né, Massu? Talvez, o que pareceu hoje também é que ela colocou em dúvida a capacidade econômica da empresa que assinou com o Corinthians de fato realizar, de honrar esse contrato. Em tese, uma empresa do ramo de apostas que inicialmente não era das consideradas líderes de mercado, digamos assim. Eu, por exemplo, não tinha ouvido falar. Muita gente não conhecia e os números acabaram surpreendendo agora. Também não sei se dá para exigir que a empresa envie ao Palmeiras o comprovante de depósito na conta do Corinthians. Até porque para o Corinthians não seria interessante, né? Exatamente. Vou mostrar aqui, porque o Palmeiras aí vai e arruma um igual, também vai. Enfim, mas eu acho que a mensagem por trás disso era essa. Só rapidamente, acho que foi uma sacada formidável essa entrevista de hoje, só com mulheres, né? Porque esse tipo de ação, ela impacta quando ela tira pessoas da zona de conforto e faz pensar. Certamente ela fez muitos homens se sentirem estranhos hoje, diante da possibilidade de ter uma entrevista com a presidente de um grande clube brasileiro e eles não podiam permanecer. Eles passaram pelo que as mulheres passaram por muito tempo, porque a mensagem que o futebol durante décadas transmitiu é de que aquele ambiente não era lugar de mulheres. A gente evoluiu nesse sentido, tem caminho para percorrer, mas nesse sentido já evoluímos. Mas esse tipo de mensagem, ela tem alcance quando ele gera esse tipo de imagem que a gente está vendo aí e quando provoca reflexão. Porque foi muito curioso ouvir homem falando em segregação, né? Porque fui segregado, porque não pude participar da entrevista. Segregação foi o que as mulheres viveram no futebol há muito tempo. Eu, que sou mais velho que todo mundo aqui no estúdio, e não falo disso como se fosse uma vantagem, ao contrário. Mais experiente. Eu vivi tempo em que a gente entrava após o jogo dentro do vestiário para fazer entrevista. Peguei isso também. Isso era extremamente constrangedor. Isso já era o primeiro elemento que praticamente inibia a presença da mulher na atividade do jornalismo esportivo. E, em alguns momentos, era comum ver e perceber atletas que se exibiam nus propositalmente para causar constrangimento, deliberadamente. Então, não era um ambiente acolhedor, era um ambiente hostil para a mulher. A gente, aos poucos, vai avançando. Tudo que vai gerar essa reflexão, eu concordo contigo e o termo, eu estava pensando a mesma coisa. Reflexão para o nosso crescimento educacional, socioeducacional, socioemocional, tudo que for. Ela não foi desrespeitosa. E outra coisa, os homens hoje, eu acredito que não conseguiram ainda sentir o que as mulheres sentiram, porque sempre foram dominantes. Né? Hoje é uma situação que fala, caraca, eu só perdi o que... Cara, o mundo está evoluindo e a gente tem que ver mesmo, a gente tem que pensar dentro de um respeito. Essas câmeras que estão nos filmando e aquilo que a gente está podendo falar como ela fez hoje, eu acho que faz uma parte importante. Lógico que não só isso, mas a parte nossa a gente tem que fazer. Uma boa mensagem ela tem que ser passada e sempre que possa ser refletido. Sobre até a questão das empresas, se ela coloca de algo ou não, eu concordo com o Felipe, que de repente lá atrás, para ela se defender, ela usou o termo do tipo, me mostra que eu pago também. E não é necessário, ninguém precisa vender a mesma coisa que o outro, né? E às vezes tem muita gente que quer esse tipo de alimento e eu acho que não é essa competição que se existe, até porque eu não acredito que alguém também de algum clube, seja ele qual for, o cara vai mentir por tantos milhões que fez tal, porque ele tem um conselho, ele tem oposição, ele tem uma situação que não fica legal. E hoje ela também abordou um tema que é muito debatido entre os palmeirenses, que questionam se o Palmeiras talvez não pudesse ter um patrocinador diferente e que pagasse talvez um valor maior ao Palmeiras, porque ela é presidente e dona do patrocinador do clube.
E ela, numa parte da entrevista, disse o seguinte, que o fornecedor de material esportivo do clube exige que em um período certo do ano o Palmeiras já informe quem é o patrocinador para que os uniformes comecem a ser confeccionados. E ela disse que vai abrir, né, uma espécie de licitação no Palmeiras e que as empresas podem fazer as suas propostas e que ela vai encaminhar ao COF, que é o Comitê de Orientação Fiscal do Palmeiras, para que o COF, e não ela pessoalmente, na pessoa física, o COF escolha qual for a melhor proposta. Se a proposta da empresa dela for a melhor, paciência, estamos conversados, tudo bem. Se houver outras propostas maiores e mais vantajosas para o Palmeiras, o que o COF definir estará decidido. Você vê algum problema nisso, Manso? Não é problema, eu vejo conflito de interesse. Não é, por mais que isso seja tocado, eu não tenho nenhum motivo para achar que a Leila ou que as empresas da Leila vão conduzir esse processo de concorrência pela renovação do patrocínio de uma maneira não republicana, digamos assim, né? De uma maneira desonesta, para usar um termo bem... não tem nenhum motivo. Só que existem funções que, para mim, são incompatíveis. Parte da pressão que a Leila enfrentou por contratações esse ano, parte tem relação com ser uma mulher dirigindo um clube grande. O nível de pressão é maior, porque o ambiente é o que a gente já comentou, o ambiente é machista, e a gente já combinou isso, já comentou sobre isso, mas parte vem porque ela ascende politicamente no clube como uma patrocinadora que praticava valores, então, acima do que o mercado pagaria e que a isso acrescentava contratações de jogadores que, organicamente, o Palmeiras não era capaz de ter. Quando ela se torna presidente, inicia um movimento que é saudável de fazer o clube caminhar com as suas receitas orgânicas. Mas não é muito exigir que o torcedor compreenda que aquele personagem que ascende politicamente como alguém, como um benfeitor do clube, como alguém que colocava quantias expressivas de dinheiro através das suas empresas, uma vez sentando na cadeira de presidente, passa a estancar um pouco o fluxo de receita. Por outro lado, também com os resultados, com o elenco que foi formado, talvez você precise um pouco menos de investimentos agora, porque ela está conseguindo manter. Mas em dado momento a gente mesmo concordou, né, que era curto, né? Sim. É que o desempenho do time talvez nos tenha desmentido. Então, e existe algum conflito de interesse ou alguma incompatibilidade quando o time se desloca num avião que está propagandeando a marca de uma empresa da presidente, quando eventualmente, como alternativa ao Allianz, o time possa usar um estádio que agora é gerido por uma empresa da presidente, e quando vai se fazer uma concorrência para patrocinar um clube que é presidido por uma das candidatas. Por mais que isso seja submetido aos conselheiros, existe uma situação desconfortável. Para mim, existe uma incompatibilidade de funções. É que ainda assim, pensando do outro lado, todas essas ações, no fim das contas, beneficiam os jogadores, beneficiam o Palmeiras. E eventualmente também, né, as empresas da presidente. Eventualmente também, mas há um benefício mútuo, né? É uma questão de mutualismo ali, né? Aí eu concordo que pode ter isso, Mansur, ao mesmo tempo. Só para terminar, se fosse uma coisa que só beneficiasse a empresa, as empresas dela, e os jogadores fossem prejudicados por isso, ou houvesse um prejuízo ao Palmeiras. Se o resultado final fosse um valor menor, uma condição com menos transparência, se for dentro. Lógico que ela vai ter que colocar à disposição, de uma forma mais transparente ainda, né, se fosse possível, por justamente ela estar realmente conflitando de ser a presidente e dona das marcas. Porém, se o resultado final, em vez dela estar pagando lá 80 milhões por ano, fosse 20, aí ia ser pior ainda, porque de repente o risco de ter algo melhor para o Palmeiras e o Palmeiras estaria sendo lesado. Porém, a comunicação sobre isso eu acho que é mais delicada, mas é possível fazer para que não fique nenhuma aresta sobre essa questão, que ela é clara e inerente. É isso aí. A Rádio Jovem Pan. Nós estamos com a Luísa Oliveira lá, nossa representante lá. Vamos ver se a Luísa vai poder participar, que deve ter muita gente lá, né? Muitas mulheres trabalhando. De qualquer forma, assim, é a grande notícia a renovação do Abel.
né? Não se esperava nada mais bombástico, talvez algum tipo. Ontem, Veloso, quando a gente falou que o Borré estava fechado com o Inter, um rapaz me mandou aqui nas redes sociais que ele não fechou com o Inter ainda, né? Quase, tá meio pendurado lá. Assim, né? o pai do Borré concedeu uma entrevista ontem anunciando... Porque o Corinthians e o Palmeiras estariam de olho nele. O Palmeiras já demonstrou interesse. O pai do Borré deu uma entrevista ontem anunciando que o filho solicitou uma reunião com o pessoal do Werder Bremen. Só para explicar a situação rapidinho, ele pertence ao Eintracht Frankfurt, tá? E está emprestado ao Werder Bremen até metade do ano. Eintracht Frankfurt. E o Werder Bremen, Fernandinho, recebeu o jogador, tem contrato até junho, e não há nenhuma cláusula de devolução, de pagamento. Então, assim, o Internacional já se acertou com o Frankfurt, 5 milhões de euros, e o Werder Bremen falou, vocês querem que eu devolva antes? Não era 2 milhões. Não, o Werder Bremen, para onde ele está emprestado, quer 2 de euros só para liberar o jogador que não é dele, está emprestado até junho. Está sob contrato. E aí, só que o Internacional fala, pessoal, eu não posso pagar 5 para comprar o jogador. O Palmeiras pediram 10, então ficaria em 7 a conta. Pois é, seria essa conta. Mas o pessoal está achando 2 de euros para o Werder Bremen, que para onde ele está só emprestado até metade do ano, é um valor muito alto. Então é isso que está pegando. E enquanto não fechar, o Corinthians continua sonhando com essa possibilidade. O nome do Palmeiras pagou no Lucas Veríssimo 8, um zagueiro, e está muito mais difícil arrumar um atacante. 7 não está caro. Mesma idade, os dois têm 28 anos, o Borré e o Veríssimo. Você está comprando desempenho técnico no jogador nessa idade, você não está comprando nada mais que isso. E o Palmeiras, por que não o Palmeiras não entra nesse circuito aí? 7 milhões por Palmeiras, nesse momento, talvez... No momento que vendeu o Kevin e vendeu o Arthur? O menino, inclusive, está fazendo exames médicos agora. O Kevin por 12 de euros pro Shakhtar. E o Arthur por 15. 15,5 e ainda tem dinheiro para trás. Tem bônus. Eu não sei quanto custou a renovação do Abel. Tem bônus tem bônus de 3 milhões de euros para os dois. Então, o Palmeiras acaba de fazer 12 milhões de euros pelo Kevin, 15,5 do Arthur. É óbvio que tem parceiros e tal, mas pro Palmeiras vão sobrar 120 milhões dessas duas operações, com bônus 120 milhões de reais, com bônus previsto, enfim. O Palmeiras tem uma condição financeira hoje, Fernandinho, invejável. Talvez até com dificuldade de fluxo de caixa em algum momento, ficou devendo pro Peñarol uma parcela do Piquerez, mas o Palmeiras tem hoje muitos ativos. Você tem o Estevão William, que é muito bom. Você tem o Luiz Guilherme, que é muito bom. Você tem o Rafael Veiga, que a qualquer momento pode ser vendido. Vitrine, que é... O Gomes. Enfim, você tem muito jogador. Vamos aproveitar esse mesmo que a gente está falando. A gente não está no ar com a entrevista da Leila. Nós pegamos o início dela e a confirmação da renovação do Abel até dezembro de 2025. Mas a gente está monitorando lá. E como eu disse para vocês, aqui no meu ponto, a turma fala, pode chamar. Agora a gente vai ouvir a Leila falando sobre contratações. Eu sei que é muito dura as críticas que uma dirigente não recebe do muro para fora, né, com o torcedor, até com parte da imprensa. Mas eu estou diariamente aqui no Palmeiras, eu sei do compromisso de cada uma das pessoas, do trabalho, e nós temos um direcionamento. E eu não posso mudar o meu direcionamento baseado em paixão do torcedor. Eu entendo o torcedor. O torcedor quer ganhar sempre. E às vezes não é possível, sabe? Eu não vou contratar porque a imprensa me pressionou, porque o torcedor está me pressionando. Não, eu vou contratar quando nós aqui dentro da Academia de Futebol, nós decidimos pelo melhor nome. E se não tem, se essa pessoa que nós quisermos não tem a possibilidade de vir, não vai vir. Não vem ninguém. Não vem ninguém por enquanto, né, Fernandinho? As 3 contratações por enquanto, que já se apresentaram. Vai até quando? Esse por enquanto vai até quando? É duro saber, hein? O Palmeiras está atrás de um meia. Mas o Palmeiras precisa de um centroavante. Mas hoje a prioridade dos caras... Eu até concordo com você, mas até porque o Endrick vai embora. Mas os caras estão trabalhando hoje para contratar um meia. O Palmeiras precisa de um meia, porque quando o Zé Rafael não joga é um problema. O Palmeiras precisa de um jogador pelo lado esquerdo. Pode ser não sei seleção. Se o Caio vai ser esse jogador que Veiga vai jogar. Pode ser seleção. E quando o Dudu não tá voltando, né? Ali pelo lado esquerdo, nós vimos o problema que o Abel teve no Brasileiro. Quase que não ganha o Brasileiro em função até de ter essa dificuldade pelo lado esquerdo. E um centroavante, que o Endrick está indo embora, né? Então, pelos valores que vendeu o Endrick, é possível que você não ache um centroavante, né? Até o Borré é uma grande opção hoje. Mas enquanto tá ganhando, Velozinho, ela não vai mexer a mão no bolso. O Palmeiras não vai mexer. Você vai esperar perder para se coçar? Mas o futebol brasileiro é assim. A gente vai querer mudar algo. Como é que eu vou trazer algo? Como é que eu vou trazer um jogador para o time, se o time tá ganhando? Vou te dar um exemplo. Saiu o Scarpa,
saiu o Danilo, saiu o Veron. E o que foi que mudou no Palmeiras? Sabe o que? Não sei se... Eu acredito que não, mas dá a impressão às vezes que vai ser quando eu quero, não quando vocês querem. Pode ser uma certa queda de braço, aí, marcação de território. Porque não é possível que não tenha um jogador que se enquadre dentro do bolso do Palmeiras. Tem algumas justificativas para essa dificuldade em contratar, Fernandinho. O técnico do Palmeiras não é alguém que goste de trabalhar com estrelas. O Hulk, por exemplo, quando voltou ao Brasil, queria jogar no Palmeiras. Palmeirense, a família, enfim. Quiser. O Abel foi um dos caras que falou, poxa, eu tenho medo desse cara vir e acabar com o ambiente no vestiário. O Abubacar foi oferecido. Foi o Abel que vetou. Isso o Abubacar foi oferecido nos últimos dias. O Abubacar é o atacante camaronês que fez gol no Brasil na última Copa. Falaram até que o Corinthians estava... Também, o próprio presidente do Corinthians disse à CNN no final de semana que a negociação estava perto de fechar. Na última hora algo mudou e o negócio foi desfeito. O Abubacar é alguém que acabou. O Abubacar é alguém que o Abel não gostaria. Então assim, o Palmeiras parte de uma dificuldade. Tudo bem, quem que agradaria o Abel dentro desse Em geral, quadro jogadores que não são estrelas. O Aníbal Moreno foi contratado por 7 milhões de dólares, é um cara, não é um cara muito conhecido. O Bruno Rodrigues é uma aposta, o Caio Paulista. Não são jogadores que vão colocar... Tem algum nome para que se encaixe dentro desse requisito Hoje surgiu pela manhã um nome... Então o Borré também não serve. 28 anos não é essa estrela. Não é que não seja estrela. Estrela da onde, o Borré? Ele foi badalado aqui antes da Europa, mediano, todo mundo queria. Não, um jogador que fez uma campanha legal no River. Isso. Mas é isso. Na época do Gadiardo, ele era um dos principais jogadores. Jogou pelo lado. Quase foi parar no Palmeiras na oportunidade. Hoje surgiu um nome novo de um menino chamado Lincoln. Não sei se você vai lembrar, Veloso. Ele surge no Grêmio, roda um pouquinho e é negociado no ano passado quando o Jorge Jesus era técnico do Fenerbahçe. É um jogador negro, meio campista forte, de boa capacidade. Não conseguiu jogar nos últimos 6 meses por causa de uma lesão. Foi sugerido e está sendo analisado. É um jogador que não é badalado, estaria mais ou menos dentro desse perfil de jogadores que o Palmeiras busca. O Nicão, que está no São Paulo, não poderia ser esse meia? Não vejo o Nicão jogando ali, não. Porque o Nicão veio para São Paulo e não conseguiu jogar. Ele jogou bem no Atlético Paranaense. Muito bem. Veio no São Paulo e não jogou. Foi no Cruzeiro e não jogou. Então não dá pra você. Acho que o Luan. Um jogador que tá há 2 temporadas. O Luan fechou no Vitória. Fechou no Vitória, né? O Luan seria um bom nome. Chegou atrasado. Palmeiras meia. O Palmeiras tentou o Evander, que é um meia que surgiu no Vasco, foi pro Midland da Dinamarca e tá no Portland Timbers. Só que é um cara que não passou em lugar nenhum, velho. Então, mas esse cara, então o Flamengo chegou a oferecer 11 milhões de dólares. Não houve aceite e o Palmeiras não vai conseguir contratar. O Palmeiras tentou o Cauli, que é um meia que foi muito bem na temporada passada pelo Bahia. Vão embora para esses times Zé Ruela e aqui os caras só querem trazer depois, para pagar muito. Como é que o cara... Cadê esses centros de inteligência? Quando ele sai por um valor alto pro mercado brasileiro. Aí às vezes não dá certo lá, Veloso, aí volta por menos. Não é mais, cara. 80 milhões à vista pro De La Cruz, o mercado brasileiro já não é mais tão duro assim, cara. Não, hoje a gente vive uma nova realidade. Difícil pagar isso aí à vista, hein? O Flamengo quem é que... Então, o Flamengo, mas quem mais paga? O Palmeiras, as vendas que nós estamos acompanhando e virou uma praxe do mercado, tudo parcelado. Tudo parcelado. Não existe mais negócio à vista. Só o caso do Flamengo foi uma exceção, porque o River Plate não queria vender a não ser pagamento da multa. Quando paga a multa, que é à vista. Do resto... Tem um quadro aí com umas possibilidades do Palmeiras. Vamos dar uma avaliada, ver se a gente acha real, que não acha. Então, a arte. Lucas Barrios. Só o Veiga? Lucas Barrios. Bom, desculpe, eu entendi mal. É uns números em relação ao desempenho do Palmeiras com o Veiga e sem o Veiga, que justifica então a contratação do meia, como vocês levantaram. O Veiga aí, 60 jogos do Palmeiras com o Rafael Veiga, 13 sem o Rafael Veiga, e nesse desempenho 35 vitórias contra 6 sem ele. Empates, 16 empates com ele em campo, 3 fora, derrotas 9-4, tá meio que proporcional aí, participando ou não, né? E aí tem um aproveitamento de 67 e 53, mas o número de jogos é quase 4, 5 vezes maior com ele em campo, então o aproveitamento, você vê que o Palmeiras não caiu muito sem ele. Se você, pelos números, não caiu tanto sem ele. Então, o Palmeiras tem algumas soluções dentro de casa que funcionaram até esse momento. Eu acho que agora também, com a chegada do Moreno,
Sem ele, quem pode fazer é o Zé Rafael. Zé Rafael. Voltar a jogar como um Zé meia Rafael. ofensivo, não como Zé um cara Rafael. de marcação, né? Dá para adiantar Quando e ele fazer o que ele explodiu no fazia Bahia, no né? Bahia, Ele pode fazer essa função mais à frente agora. É uma opção que o Abel vai ter nessa temporada, que até então, porque o Zé foi andando para trás, né? Foram adaptando. Agora Aquele é a chance. machucou, o Jailson machucou, que já saiu do Palmeiras. Quando né? o Danilo foi embora, aí ele veio para primeiro volante. Sim. Agora, nessa temporada, Apagar um incêndio. ele pode fazer o caminho contrário. Começar Vai a andar para frente de novo. Vai. Porque ele tem essa capacidade, é um jogador versátil, né? Então, ele foi utilizado mais atrás dentro de uma necessidade. Agora com o Palmeiras recompondo o elenco, ele pode andar de novo para frente. Então, é um ótimo reforço, é gigante, é enorme. Parabéns à diretoria, ao Abel. Mas o reforço também tem que vir ali em relação a atletas. O Palmeirense ficou feliz com a coletiva da presidente ontem? Então, ontem foi um dia muito positivo para a Leila. A Leila termina 2023 em alta por causa de um título, mas foi um ano e uma temporada em que ela foi muito questionada pelo torcedor palmeirense. Muito cobrada, muitos protestos voltados para a diretoria, até blindando o Abel, sua comissão técnica. Então a Leila se sentiu pressionada até mesmo politicamente. Houve uma oposição que se desenhou, que questionou, que cobrou muita coisa. A Leila ainda sai muito pela tangente quando é questionada sobre esse conflito de interesses, de ser patrocinador e presidente. Ontem ela falou sobre a história da camisa, de abrir para concorrência, de mostrar contrato e ser transparente, mas esse contrato não é 100% transparente. Muita gente no Palmeiras, até mesmo no COF, pede esses números e até hoje não foi atendida. A Leila também até dá mais um deslize dela com essa visão estritamente mercantilista do futebol. Não, o estádio, o Allianz Parque não é elitizado. O torcedor que não tem dinheiro para comprar ingresso para o time principal tem de se contentar em assistir a base. É uma ideia estapafúrdia. O ingresso do Palmeiras está caro, pouca gente tem condição de bancar o sócio torcedor e a Leila não admite isso. Mas fora essas questões, as falhas, as contradições que a Leila tem, ontem ela foi muito bem. Primeiro, porque anuncia a renovação com o Abel, um técnico que é ídolo, que é vencedor, então é um grande trunfo político até para a Leila tentar uma permanência no poder, sua reeleição. Ela faz essa coletiva aí, convidando apenas profissionais mulheres, e a Leila já deu algumas declarações contraditórias sobre igualdade de gênero, sobre como ela se posiciona como mulher no meio do futebol, mas ela, a partir desse momento em que ela faz um evento valorizando mulheres, mostrando a necessidade de mais representatividade no meio que é muito masculinizado, ela, de certa forma, fortalece a sua imagem como uma mulher presidente, porque ela até ressaltou o exemplo dela em várias reuniões, CBF, Federação Paulista, de Liga, ela é a única mulher. Então, foi um evento importante, impactante. É claro que a Leila pode fazer mais nesse sentido, pode se comprometer, por exemplo, no Palmeiras, nas empresas dela, de contratar mais mulheres, sobretudo em cargo de gestão, mas eu vejo como um primeiro passo interessante. E, além disso, de ter promovido uma coletiva apenas para mulheres, a Leila ainda anunciou a criação de categoria de base feminina. O Palmeiras, um dos poucos times grandes que ainda não tinha categoria de base, cria o time sub-20, então dá mais um passo nesse processo de investimento no futebol feminino. Então ontem a Leila marcou 3 golaços numa tacada só. Renovação do Abel, a coletiva que valorizou a igualdade de gênero e também um anúncio da criação de um time feminino para a base. Então ela soube potencializar muito bem essas notícias positivas depois de um ano de muita cobrança e, de certa forma, eu vejo que ela, politicamente, internamente, até diante do torcedor, a Leila sai fortalecida depois de ontem. Vamos dar uma olhada numa tela com alguns números de técnicos neste século XXI, período em que os técnicos mais ficaram no comando de seus times. E o Abel... Ele é uma expressão que me falhou agora, o avalista. Ele é, como a gente, quando vai alugar um apartamento, precisa de um fiador. Ele é o grande fiador político da Leila no Palmeiras. É a garantia de que o clube vai estar em sintonia com o trabalho que é desenvolvido no futebol. Sem ele, acho que apesar de todo esse trabalho que a Leila fez ontem, de valorizar a imagem dela enquanto dirigente, o peso feminino, tudo isso, sem ele o Palmeiras viraria um caldeirão. Ele, hoje, é a maior figura do Palmeiras.
é a melhor relação do clube com a torcida. Eu não estou colocando o externo, estou falando na relação com a torcida do Palmeiras. Ele é o grande ídolo do Palmeiras hoje em dia. E mantê-lo, renovar o contrato dele por mais um ano além do que já havia, é uma cartada de mestra da Leila Pereira, e ela sabe que terá mais 2 anos aí. Aí termina o mandato dela, né? 25, não é isso? Acho que acaba no final desse ano, né? Não, nesse ano, é 24. Acaba no final desse ano junto com o então contrato ela já garante mais um ano depois. Junto com o contrato de patrocínio. Aí são outros 500. Então, pelo menos a tranquilidade para que esse ano seja sem grande questionamento. Sim. Ela vai ter, e é claro, pensando numa eleição que vai acontecer, a gente não sabe como é que vai ser, mas ela já tem na carta na manga de mais um ano de contrato com o Abel, que é esse cara que dá a ela tranquilidade para poder gerir. O momento de questionamento que o Breler muito bem lembrou aqui foi justamente quando o time foi eliminado da Libertadores, e aí veio uma data FIFA logo depois, e ela foi dar uma entrevista em que ela foi muito infeliz. Sim. Uma série de coisas que ela colocou ali. Aí o questionamento se somou à eliminação da Libertadores com o posicionamento dela, e a coisa ficou muito ruim, até que o Abel conseguiu redesenhar o time do Palmeiras, o time voltou a vencer, foi campeão brasileiro e se esqueceu tudo que ela tinha dito. Então ela agora começa o ano com uma cartada política muito importante, que é manter o seu grande fiador como presidente do Palmeiras, a presença do Abel Ferreira. Qual é o peso disso, dessa manutenção do Abel e dele se tornar um dos técnicos mais longevos do século? E não só isso, mas ganhando títulos, e foram vários nesses últimos anos. Qual é o peso disso, não só para o Palmeiras, para ele, claro, mas também para o futebol brasileiro, hein, Breler? Então, é um peso que transcende o Palmeiras, como você falou, Suman, porque no futebol brasileiro, os clubes têm muita dificuldade em manter técnicos estrangeiros, sobretudo europeus, porque os caras, quando se valorizam, vão bem, acabam tendo mais visibilidade, ampliando o seu leque, e muitos já saíram, como Jorge Jesus do Flamengo, por receberem propostas melhores, e se fosse proposta financeira, o Abel já teria saído do Palmeiras há muito tempo. Ele já recebeu não só sondagens, mas propostas concretas para sair e para ganhar mais do que ganha no Palmeiras. O Palmeiras não só conseguiu valorizá-lo, pagar um bom salário, mas criar uma estrutura para mostrar para ele que um trabalho longevo é possível. Então é uma estrutura em que ele tem voz ativa em contratações, na política do clube, na transição com a base, em que a estrutura física é muito bem feita, então os atletas elogiam, o Abel está muito satisfeito com o que ele tem em São Paulo. O Palmeiras ajudou também nesse processo, dando tranquilidade ao Abel ao trazer a família dele. Ele já tem um cenário diferente, se a família continuasse em Portugal, ele já teria essa divisão, essa questão pessoal, como teve o Vitor Pereira no Corinthians, por exemplo. Então o Palmeiras conseguiu se cercar também para fazer com que o ambiente para o Abel fosse positivo para essa permanência. E se ele cumprir esse contrato até 2025, 5 anos de Palmeiras, e até ampliando os recordes que ele tem, as marcas, se tornando o treinador mais vencedor da história do Palmeiras, o Palmeiras vai ter realmente uma era para chamar, para dizer a era, já tem a era Abel Ferreira, mas será algo que vai envolver não só o futebol, mas também a gestão do Palmeiras, que soube manter um grande treinador estrangeiro e valorizá-lo, apresentar recursos e evoluções. O Abel ele cobra o tempo inteiro. A gente viu o Abel vencendo um campeonato brasileiro no ano passado e falando, o gramado aqui não está legal, o gramado do Allianz precisa melhorar. O Fluminense, o Diniz chegou a falar sobre o gramado, tem razão de reclamar. Então, é um cara que se apega a esses detalhes, e o Palmeiras sempre tenta satisfazer suas vontades, porque não é capricho. É um cara que quer vencer e se preocupa com todo detalhe. Um ponto importante para a gente estabelecer uma comparação com outros profissionais que passaram pelo futebol brasileiro. A gente teve muitos profissionais que passaram aqui, por exemplo, o Osório, que agora voltou para o Atlético, para o Brasil, através do Atlético Paranaense. Ele vem para cá, aparece uma proposta, vai embora. É de seleção. Rueda vem para cá, aparece uma proposta, vai embora. Até o Bausa, na época, para a seleção, vai embora. O Jorge Jesus é outro. Vem aqui para usar o futebol brasileiro, de certa forma, como uma vitrine, se valorizar
e buscar outros objetivos. O Jorge Jesus foi bem na cara isso, para usar um exemplo de um outro técnico que vem de Portugal. Ele veio aqui, fez um grande trabalho com o Flamengo, ficou pouco tempo, aproveitou a exposição e o sucesso daquele trabalho para voltar ao Benfica, de lá, seguir para outros clubes lá na Europa, ou agora lá no Oriente Médio, como ele está. O Abel, ele está fazendo o que deveria ser, o que a gente acha que seria o ideal. O cara vem para cá para trabalhar focado no trabalho dele aqui. Porque ele poderia já... Ganhou o primeiro ano, ganhou a Libertadores, já deve ter aparecido alguma proposta dele para ele sair, para seguir para outro lugar. Ele poderia ter ido. Mas não, ele está construindo a carreira dele aqui. Então, se ele ficar até o final desse contrato que ele acaba de renovar, a gente nunca sabe, né? Futebol tem muita dinâmica, mas ele terá já feito uma história de longevidade que é raríssima para os próprios técnicos brasileiros. Então, a grande diferença eu acho que vai estar aí, nessa construção de carreira, que está claro que ele veio para trabalhar no Palmeiras e não para usar o Palmeiras como um trampolim. Essa é uma enorme virtude. E é por isso que ele entra naquela lista, não só pelo tempo, claro, que ele já vai se colocando aí como uns técnicos mais longevos, também pelo tempo no cargo, mas para se colocar o nome de outros técnicos que fizeram história, Tite, Muricy, Mano, a gente vê ali o nome dos técnicos, Renato Portaluppi, dá para colocar o Abel já pelo que ele vem fazendo e por essa vontade mesmo de querer construir uma carreira aqui. Qual a diferença dele para todos os outros nomes que você disse? Talvez o passaporte. Porque títulos, empilhando títulos. E muitas vezes muitas vezes não, a maioria das vezes com a identidade dele ali, o carimbo dele no trabalho do Palmeiras. Não foi algo ao acaso. Final da Libertadores, que ele muda o Gustavo Scarpa de posição, que ele faz ali algumas alterações táticas, é tudo responsabilidade dele, assim como erra quando acontece o erro, como foi na eliminação da Copa do Brasil, da Libertadores, é muito o carimbo dele, o atestado dele de que isso fui eu que fiz. Jogadores não assimilaram, não conseguiram render, e aí é muito em função das opções táticas que ele fez. Então, eu não vejo ele diferente de nenhum dos nomes que você colocou ali. E aí, Brenner? O Abel conseguiu nesse período, muita gente discute, vai citar Oswaldo Brandão, o próprio Filipão, mas para mim, por ter conquistado isso tudo em tão pouco tempo e a relação que ele criou com o torcedor palmeirense, o Abel, se saísse hoje do Palmeiras, já sairia como o maior técnico da história. Porque o que ele fez é algo único, ganhar 2 Libertadores seguidas, 4 semifinais seguidas da principal competição sul-americana, 2 títulos brasileiros, Copa do Brasil, tudo isso em sequência, ganhou todos os títulos possíveis pelo Palmeiras, é algo raro e algo digno. O Abel hoje vai ser lembrado eternamente, está marcado na história do Palmeiras e, para mim, na minha visão, já como o maior. Ele pode se tornar uma unanimidade daqui para frente. Poxa, ganha mais uma Libertadores, mais um brasileiro, se torna o treinador mais vencedor da história do clube de forma isolada, aí não vai ter discussão. Mas, para mim, por ter feito tudo isso em tão pouco tempo, em 3 anos, é algo que já coloca o Abel num panteão, não só semelhante a essas grandes referências, mas, no caso do Palmeiras, como o maior dos técnicos. O caso do Renato, que a gente viu ali as imagens por último, né, é um caso diferente, né? O Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, e aí ele conseguiu títulos como técnico, e isso potencializou a sua permanência. A gente vê o Renato de 16 a 21, mas ele volta agora, né? Sim. Ele volta em 22, 23 tira o time da segunda divisão, 23 é vice-campeão brasileiro e prossegue aí. Ou seja, teve muita interrupção e é um trabalho muito contínuo. Mas o Renato tem uma história com o Grêmio, né? Uma paixão da torcida que vem de muito antes. Então é diferente de um técnico que chega de fora para começar a fazer um trabalho. E o do Abel também ainda em construção, né? Então a gente pode falar mais sobre isso assim que ele acabar o trabalho, se é que vai ser esse ano ou em 2025. Na verdade, para a gente poder fazer um balanço definitivo, a história exige um distanciamento, né? Tem que deixar passar um tempo para fazer essa avaliação. Mas é claro que a gente vive hoje em dia, e hoje em dia a gente olha que já é muito significativo, historicamente falando. Vamos falar um pouquinho sobre o time do Palmeiras, porque a gente tem uma tela com
prováveis escalações ou como o Abel treinou o time nesses treinos agora. Foram 2 jogos treinos ontem, o Abel voltou a comandar o time na segunda-feira, voltou de férias, aquele negócio todo. E eu quero saber dos nossos técnicos aqui, ó, Eugênio, Breiler e Natália. Time titular do Verde, tá? No jogo treino mais recente. O Everton no gol, 3 zagueiros, Marcos Rocha, Gomes e Murilo. Piquerez, e o Piquerez foi preservado. Mike de um lado, Caio Paulista do outro, Zé Rafael e Richard Rios, os 2 volantes, Rafael Veiga, Rony e Flaco Lopes. Time do Palmeiras. A estrutura tática é a mesma que terminou o ano, né? Com a linha de 3 zagueiros. Mas você vê ali, né, o uso do Caio Paulista. A gente perguntava muito, onde é que ele vai usar o Caio Paulista? Nesses primeiros jogos treino, no lugar do Piquerez. Mas e aí? Como é que faz? E o Piquerez? Descansaram o Piquerez, deram um descanso para ele. Lá na frente o Flaco Lopes no lugar do Endrick, porque o Endrick está servindo a seleção brasileira pré-olímpica. E na zaga ali com o Marcos Rocha, pode ser o Marcos Rocha, em algum momento pode ser o Luan. São alternativas que ele tem para montar o time, mas a base de estrutura é a mesma que terminou o ano passado. Mas aí Piquerez entraria na vaga do Caio, por exemplo? Sim. Seria só uma troca de nomes. O Caio, pelo desenho ali, está na vaga do Piquerez. Sim. Para mim, o Piquerez é o titular. Então já mostra, muito provavelmente, a tendência, apesar que o Abel não faz isso, né? De onde ele vai pretender usar o Caio, né? Não gostaram do time do Palmeiras? Uma primeira ideia. Exato, a primeira ideia. Gostaram do time do Palmeiras? É esse? Então o Dudu ainda vai levar mais tempo para se recuperar, mas tem o Endrick na seleção. Voltar, tem Endrick, mas ele ganha muita possibilidade de variação com essas contratações. Tem Aníbal Moreno, que chegando pode também ser um cara ali para liberar um pouco mais o Zé Rafael, preencher uma lacuna desde a saída do Danilo, desse primeiro volante mais marcador, que foi a figura que o Zé Rafael acabou assumindo. Com Bruno Rodrigues, ele ganha também mais uma opção para não ter sempre o reserva preferido dele na última temporada. Acabou sendo o Breno Lopes, que ganhou mais espaço, mas ganha uma opção diferente com Bruno Rodrigues. O Caio Paulista pode ser um cara para jogar até mesmo com o Piquerez. Piquerez preservando mais, aí ele desfaz esse esquema com os 3 zagueiros, faz uma linha de 4, Piquerez e Caio Paulista atuando mais como um ponta. Então ele tem possibilidades de variação interessantes, mas como a Natália falou, não pode também acreditar que está tudo certo, o elenco está montado, fechado, porque o Endrick sai, o Flaco Lopes ainda não se afirmou, embora tenha dado alguns recados interessantes na reta final da temporada passada, mas o Palmeiras precisa ficar de olho em reforços. O Rony é um jogador que precisa ser recuperado, tem condições para isso, mas eu vejo que o Palmeiras ainda pode ser cirúrgico no mercado e tentar algumas contratações pontuais para dar mais profundidade para esse elenco, que é bom, mas ainda pode oferecer ao Abel um pouco mais de argumentos, principalmente nessa reposição de banco. É bom, mas pode ficar melhor, né? Sempre pode. Sempre pode. Boa, Eugênio. Pois bem, muita coisa acontecendo aí. Teve a apresentação, primeiramente, lá do Bruno Rodrigues, né? A gente viu aí o Bruno Rodrigues sendo... Teve a Aníbal, Bruno Rodrigues e o Caio Paulista agora. E também a própria Leila Pereira, meus amigos, falando aí, detonando, falou tudo, hein? Meteu a boca no trombone aí, irmão, bateu o braço na mesa e falou grosso. Falou ali que o Corinthians não divulgou esse contrato, não mostrou cláusula. A cláusula diz que a cláusula ali, segundo eles, é uma cláusula, como é que se fala? Fugiu aqui a palavra? Sigilosa, né? E aí ela é contra essa questão de sigilo. Depois foi até interpelada por algum repórter lá e questionou: peraí, mas você vai revelar então o contrato da Abel, quanto que ele vai ficar, quais são os termos? Ela, não, contrato de trabalho, CLT ou de alguma situação de trabalho, não vou divulgar, ponto final. Tá, mas eu sou contra contratos diversos que não sejam de questão trabalhista, sou contra que sejam cláusulas sigilosas, que a gente não possa abrir para o público, porque aí é fácil de surgirem mentirosos e oportunistas, né? Deu a entender isso aí. Ou seja, ela jogou indiretazinha bem forte lá pro Corinthians, né? De que isso aí pode ser uma balela. Inclusive, ela falou que é praticamente, né? Com outras palavras. Não afirmou com essas palavras, mas ela colocou e ela pensou para falar. Ela falou: olha,
essa questão aí de cláusula sigilosa, geralmente tudo que falam aí, de tudo que falam, vou te falar, ela pensa por uns 5 segundos e fala, 1% é verdade. De tudo isso que falam, 1% é verdade. Ou seja, tá duvidando aí do contrato do Corinthians, né? E o Corinthians, se não mostrar, vai ficar como mentiroso. Agora a batata quente tá na mão deles. Se eles não se manifestarem, não tá aqui os números, então vão passar de mentirosos. Então não tá chegando esses valores pro Corinthians, é conversa fiada, baboseta, vou dormir, ou é mais uma furada que estão entrando, né? Igual ele falou, não vou deixar, chega contrato de 400 milhões aqui, mas a empresa, você vai olhar, ela não tem suporte, não tem tempo de vida sequer para garantir que vai cumprir esse contrato, que vai conseguir arcar com os valores aqui, e daqui para da noite pro dia, de repente, os caras dão um problema, fecha, ou não pagam, e aí? E o pessoal que está dependendo desse dinheiro no Palmeiras? O que acontece? Porque chega um dinheiro desse aí, o Palmeiras vai investir, né? Eu acredito, eu espero, né? Que se chegasse um contrato aí, querem anunciar no Palmeiras 300 milhões por ano. Aí, meu irmão, 300k por ano aí, ele ia contratar pelo menos um nome forte ali, viu? Pelo menos um atacante decente ali ia chegar, né? Eu acredito, né? Me recuso a acreditar que com 300 milhões por ano não tem condição de trazer um cara para pagar um saláriozinho ali de uns 2 contos ali, né, por mês. É possível, né? Pô, se tá conseguindo manter o time do jeito que tá, chega mais, sei lá, mais 200 milhões, né? Vamos botar aqui os 80 milhões da Crefisa, né? Vamos arredondar esse negócio para cima. Se chegar aí uns 300 milhões de Master, pô, não pode contratar mais 1 ou 2 caras aí que ganham 2 milhões? Pô, busca até o Guardiola, meu irmão. Dependendo do negócio aí. Já pode ir preparando aí. Chegar um patrocínio desse mais pra frente aí, o Abel Ferreira não quiser ficar, você já vai entrando em contato com o Pep Guardiola lá para trazê-lo do Manchester City, entendeu? Convocar ele para treinar aqui no Brasil. E dá para convencer. Dá para convencer. É só falar para ele que ele vai estar no país onde ele vai ter que se provar como o melhor técnico do mundo. Porque se ele for o pica da galáxia no Brasil, aí realmente ele é foda mesmo. Porque com o calendário, com todas as adversidades que tem no Brasil, aí ele vai falar, não, mas no Brasil minha visibilidade vai desaparecer. Não no mar do Brasil. Você responde e fala, o Messi ganhou o prêmio lá, contra tudo e contra todos, jogando nos Estados Unidos, que não limpa a chuteira do futebol brasileiro. Essa é a verdade. Dentro de campo, né? Fora de campo limpa, porque eles têm público melhor que do Brasil. Mas dentro de campo não limpa. Verdade, não é? Galera, então, bom, é isso aí, né? Vamos fazer o seguinte, assiste esse vídeo aqui, ou esse vídeo aqui de baixo, para você continuar com a gente aí. Fala o que você achou aí nos comentários. Avante Notícias do Verdão. Avante palestra.